Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno do Tribunal de Contas responde a consultas. TCE aprecia cerca de 10 contas de governo e de gestão. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso responde à consulta feita pelo governo do estado sobre a possibilidade de deduzir em cálculos os valores de imposto de renda retirados na fonte. Entenda. Na consulta apreciada em plenário, o governo do estado pediu para retirar da base de cálculo das despesas com pessoal do Poder Executivo valores referentes ao imposto de renda retido na fonte e gastos com pessoal da Defensoria Pública, considerando a autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição. O conselheiro relator, Walter Albano, entendeu que a consulta preenche os requisitos de admissibilidade previsto na lei orgânica do tribunal. O relator pontuou que os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte deveriam ser excluídos da base de cálculo dos percentuais de aplicação em ações de serviços de saúde, por representarem somente serviços contábeis. O mesmo entendimento se deu com relação à composição da receita corrente líquida e as despesas totais com pessoal. Ocorre que nem todas as receitas públicas passam pelo estágio da arrecadação, como é o caso do imposto de renda retido na fonte. 2 pontos, digo. A receita é retida pelo poder público, por exemplo, no momento do pagamento de seus servidores. E, em seguida, é contabilizada como se receita fosse. Esse mecanismo não envolve arrecadação, pois temos retenção e imediato recolhimento. O relator ainda lembrou que o legislador constituinte, ao determinar que o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos pelos estados e municípios, a eles pertencem. Com o mesmo raciocínio, e entro na segunda parte do primeiro questionamento, a parcela retida da remuneração dos servidores a título de imposto de renda não pode ser considerada como despesa, porque na realidade não saiu qualquer valor dos cofres públicos. Como acima mencionados, são registros contábeis fictícios. Observe-se que não se está falando de orçamento bruto, mas de bases de cálculo, de parâmetros, de indicadores para determinados fins. Desta forma, o imposto de renda deve ser excluído do somatório de receitas que compõe a receita corrente líquida do ente federado, por não representar receita efetiva nem receita de despesa típica, mas mero registro contábil. Já com relação ao segundo questionamento, o conselheiro relator preferiu não se manifestar, já que o processo de relatoria do conselheiro Moisés Maciel trata exatamente do mesmo assunto, despesa de pessoal da Defensoria Pública de Mato Grosso. Então acompanhe agora como foi a análise da consulta feita pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso fez uma consulta solicitando a manifestação do Tribunal de Contas acerca do alcance das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos de pessoal, questionando se o órgão também sofreria restrições caso o Poder Executivo atinja o limite prudencial. Na consulta, o defensor público-geral Djalma Sabo Mendes Júnior questionou sobre a possibilidade do órgão não ser incluído no limite de gastos com o pessoal do Poder Executivo. O conselheiro relator Moisés Maciel votou por conhecer a consulta, uma vez que foi formulada por uma autoridade legítima com a apresentação objetiva da dúvida, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Retomando a dúvida específica do consulente, se é possível retirar os gastos com o pessoal da Defensoria Pública do cômputo da despesa total de pessoal do Poder Executivo respectivo, ousa afirmar desde já que não só é possível, como é imperioso retirar da despesa total de pessoal do Executivo os gastos com o pessoal da Defensoria Pública. O fato da LRF não mencionar a Defensoria Pública no seu artigo 20, que estabelece percentuais independentes para cada poder ou órgão dotado de autonomia financeira, não retira em absoluto a sua autonomia que é dada pela Constituição. Essa omissão tem uma explicação muito simples.
por ocasião da edição da referida lei complementar, em 5/5/2000, a Defensoria ainda não possuía autonomia, a qual lhe foi conferida somente com a edição da Emenda Constitucional 45/2004. O relator também considerou que a Defensoria Pública tem semelhança com os demais poderes e órgãos e deve ter o mesmo tratamento dado a eles, inclusive submetendo a gestão das defensorias à Lei de Responsabilidade Fiscal. Com esse fundamento, entendo ser possível responder ao consulente que sim, os gastos com o pessoal da Defensoria Pública devem ser extraídos da defesa total com o pessoal do Poder Executivo, em face da sua autonomia administrativa, funcional, financeira e orçamentária. Outros 9 processos entre contas de gestão e de governo também foram julgados pelo TCE em sessões ordinárias realizadas este mês. Saiba os resultados dessas apreciações. 5 contas de governo foram apreciadas e receberam parecer prévio favorável à aprovação. São os processos das prefeituras de São Pedro da Cipa, São José dos Quatro Marcos, Nova Ubiratã, Poxoréu e Alto Araguaia. Balanços de gestão também foram apreciados. O da Secretaria de Gestão de Mato Grosso foi julgado regular, com recomendações e determinações legais, assim como o da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, que registrou ainda a aplicação de multas. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.